A gente tem 4 pontos importantes para atender quando a gente vai fazer uma contextualização, que é o primeiro parágrafo de introdução. Saber aproximar o leitor, entender o tema e saber apresentá-lo de forma clara e objetiva. O seu ponto de vista, como quem está escrevendo a redação, tem que estar claro e possuir um repertório de leitura convidativo. Esse repertório de leitura ele é geral, tudo à nossa volta é passível de leitura. Fala galera acima da média, estamos aqui para mais uma aula de redação com a Nath e hoje nós vamos ver algumas estratégias para iniciar uma boa introdução. Vamos lá, Nath? Vamos. Primeiro eu vou começar com esse projeto de planejamento de texto, que é basicamente uma revisão do que a gente viu até agora, porque a gente passou o texto inteiro, né? Sim. E agora a gente vai fazer uma revisão básica para a gente aprofundar nas questões de argumentação, a fluidez da frase na hora que você constrói as frases. E isso pode te ajudar principalmente quando você for fazer as partes de desenvolvimento também, porque é isso, a fluidez de cada frase e como você desenvolve sua argumentação. No planejamento de texto como um todo, você tem que ter em mente esses 5 pontos aqui, né? Que é basicamente um guia para você. Ele serve quando você está lendo textos para você tirar um referencial dos textos, do que o seu texto tem que ter, e para você desenvolver o seu senso crítico também. Sim. E aí, o primeiro, como foi definida a tese do texto que você está lendo? Ele tem uma tese clara? Quando você pega um texto de apoio, por exemplo, você sabe qual era a tese daquele que o escritor quis passar, a tese daquele escritor no texto de apoio? Aí você pensa isso. Como foi definida a tese? Ela foi contemplada ao longo da argumentação? Certo. Ele deu uma desviada aqui e ali? 2. Como é construída a progressão argumentativa? Tipo, ele está argumentando, começa de forma mais superficial e vai aprofundando em prol de defender o ponto de vista dele, para chegar na conclusão, ele conseguir cravar a martelada final em prol da opinião dele, né, defendendo a tese dele. Ou ela foi uma tese, ela foi definida assim, ela não foi defendida no caso, ela ficou estagnada, só foi jogada informação lá aleatoriamente, sem organização. Você tem que pensar isso. Que linha de raciocínio se constrói ao longo dos parágrafos? E você consegue identificar essa linha de raciocínio, o ponto de vista dele ali? Tipo, ele é a favor, contra tais argumentos, entendeu? A relação entre os parágrafos é lógica? Como ela é feita? Faz sentido o que um parágrafo quer dizer com relação ao outro? Eles estão conversando? Como essa relação se dá? Entendeu? Um é contrapondo o outro, um é complemento do outro, um está servindo de exemplo porque foi dito no anterior, sabe? Essa sequência lógica, como ela é feita? Como se apresenta a conclusão? Ela foi inesperada ou preparada pelos argumentos? Que aí,
cai naquela questão também como ele veio construindo a argumentação dele, né? Veio argumentando, foi aprofundando a argumentação para defender o ponto de vista, ou ele jogou informações aleatórias, aí jogou uma conclusão aleatória que não teve preparo com o argumento anterior do texto. Você pensa isso também na hora da leitura. É um texto bem construído, tem que ser sim para todas essas questões que a gente está colocando aqui. O candidato se utilizou de recursos estilísticos, citações ou exemplos de floreios que sobram no texto ou parecem desarticulados? Porque assim, tem muitos elementos que a gente pode usar, no caso. Que nem citações, dados estatísticos, essas coisas, frases de autores específicos. Sim, essas coisas elas são muito bem-vindas quando você consegue encaixar elas direitinho no texto. Sim. Agora, se você jogar de qualquer jeito, sem um projeto, sem um planejamento prévio, elas vão estar sobrando no texto. Sim. Vão estar desnecessárias, vão estar poluindo o seu texto. Sim. Então, seguindo esses 5 pontos, você precisa guiar a sua leitura a partir daí, quando você lê um texto. Perfeito. Beleza? Aí, eu quero fazer esse exercício com você agora. Você lê, vai ler esse texto e analisa de acordo com esses pontos. É um exercício para desenvolver mesmo a sua questão da leitura nesse sentido. Meu Deus, que viagem. Peraí, essa foi uma nota 1000? Não, isso é só do site. Ah, tá. Tá. Como foi definida a tese, ela foi contemplada ao longo da argumentação? Não mesmo. Ela foi construída por uma progressão argumentativa jamais, que vinha de raciocínios que constrói nos parágrafos nenhum. A relação entre os parágrafos é lógica, não. Como ela é feita, não tem, então não tem resposta. Como se apresenta a conclusão? A conclusão ficou legal. Entretanto, o desenvolvimento e a introdução ficou jogada, então ficou jogada a conclusão Então ela foi inesperada. O candidato utilizou de recursos linguísticos, não sei, tá tudo desarticulado. Desarticulado. Tá triste aqui. Enfim, mas não julgo, já fiz igual. Antes do ano. Tá, e aí? Tô errado? Algum equívoco da minha parte? Foi uma boa análise. Gente, é ruim até pra ler. Agora eu entendo como os corretores se sentem. Mas sabe por que isso também? A gente tá o quê? Na 4ª aula de dissertação? Sim. Perto, né? Sim. Já? Nossa, eu sou rápido. Eu também achei. Mas então, a gente tá na 4ª aula. Olha a diferença que já fez. Tipo, sua mente com relação à dissertação expandiu, né? Agora, eu tinha te falado isso, acho que foi na 1ª ou na 2ª aula.
que ia ficar automático, conforme a gente ia passando as aulas, a forma que eu ia fazendo os exercícios com você, ia chegar uma hora que ia estar automático, a redação está dentro de você, está natural. Aí uma prova disso é isso, você pega o texto, lê, você consegue identificar os pontos falhos. Ai, que ótimo. Assim para escrever. A gente estava corrigindo a redação da Nath antes, né? A gente chegou na conclusão que Deu bom, hein, pessoal? foi o melhor texto dela até agora, desde que a gente começou nossas aulas, e o menor tempo, Sim, 48 minutos. 920. Eu nunca fiz isso, gente. Real. Então, é isso que eu te falei, entendeu? Tá natural já. Para você escrever o texto tá natural, já tá ficando mais fácil. Sim. E você nem percebeu, né? Foi natural mesmo, você nem Fluiu percebeu. demais. E para leitura também. Eu já até saí corrigindo, assim, tipo, conscientização, não usem conscientização. Entendeu? Sim, sim. É isso. Aí a gente segue a questão do projeto de texto, né? Ainda a partir da revisão. Vai fazer o projeto de texto aqui. É tudo que a gente já viu até agora. Revisão mesmo. Expor, né? Expõe na introdução, tema e a tese. Sim. Então, aqui, como eu falei, introdução a gente inicia expondo o tema, a introdução, o tema e a tese ela tem que estar clara, ok? Bem definida cada coisa em seu lugar. Sim. Lembra aquela questão que eu te falei? Você fez o alfa, coloca ponto, assunto, ponto, tema, ponto, tese, ponto. Você termina cada um e coloca ponto, mas continua na mesma linha. É isso. Esse ponto ele vai te ajudar a definir cada coisa no seu lugar. Então, a introdução é isso. A exposição do tema e da tese de forma clara, bem definida, porque na hora que chegar a argumentação, você tem que ter uma defesa também clara. No desenvolvimento, detalhar causas e consequências, né? Como a gente falou, também de forma clara. Aí isso aqui é importante, é do desenvolvimento ainda. Se possível, apresenta um contra-argumento para logo em seguida refutá-lo. Não é obrigatório, se possível. Arriscado. Mas pode ser que fique fácil para você daqui a pouco, do jeito que você pode ser, vamos ver. É uma possibilidade. Mas, por exemplo, você, no primeiro parágrafo de argumentação, que seria o segundo parágrafo do texto, você coloca um argumento que você é contrário, que você discorda, que não tem nada a ver com a ideia que você quer transmitir para o leitor, e aí você coloca aquele argumento lá, um argumento que no seu ponto de vista é falho. E como eu que vou é de alguém... deixar meio que claro que eu sou contra aquilo, que eu não só estou expondo, Boa pergunta. igual eu fiz naquele outro texto que eu expus, que uns eram a favor dessa automatização e outros eram contra. Sim. E concluí. Mas ninguém sabe se eu sou contra, se sou a favor. Imparcialidade é boa. Eu também acho. Vive sem Mas DS. é isso, você vai mostrar o ponto de vista de um autor aleatório que você não concordou ali. Pode estar até no texto de apoio, ou você pode trazer de fora de uma notícia que você lembra. Entendeu? Você coloca lá. Expôs, vai estar expondo mesmo, é uma exposição daquela ideia que você é contrário. Desse jeito que você falou. Como vai mostrar que eu não sou a favor daquilo? Tá? Não vai mostrar nada até aí. Você só vai expor aquela ideia, aquele argumento. Aí vem um outro parágrafo de argumento, até no mesmo dá para você fazer isso. Mas eu acho que se você colocar no segundo parágrafo de argumentação, fica melhor. Você vem no outro parágrafo e mostra os pontos falhos daquela ideia. Como foi dito no parágrafo anterior, coisa do tipo, a ideia, porém, a ideia de tal autor é falha nesse ponto, tal, e é preciso tal coisa. Aí você começa a expor a sua ideia, os seus argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, entendeu? melhor que... Enfim. Você expõe uma ideia que você é contrária primeiro e depois refuta ela, mostra os pontos falhos.
porque isso vai dar mais credibilidade para os seus argumentos, para a sua ideia, vai dar mais força para a sua opinião, para quando chegar na conclusão, você dar o checkmate. Perfeito. Ok? Tá claro isso? Sim. Então, se possível, não obrigatório. E aí, na conclusão, uma solução para o problema é que seja coerente com as causas anteriores, com o que você expôs no desenvolvimento e fazendo sempre a ligação com o primeiro parágrafo, como a gente estudou até agora. Sim. Tá claro isso? E aí, aqui importante, né? Na prova do Enem, a proposta de intervenção ética deve apontar a um só tempo uma proposta clara e específica de intervenção que respeite os direitos humanos, bem como os atores que realizarão a sua finalidade. Então, a proposta de intervenção tem que ser clara. Isso no texto seu que a gente leu agora, né, que eu deixei de exercício para casa, você já mostrou que entendeu bem, você colocou uma proposta muito clara e específica também. Então, isso para você já está tranquilo, eu acredito, né? Ou você tem alguma dúvida? Não. Proposta clara e específica está tranquilo. E atores que realizarão e a sua finalidade, né? A finalidade, os atores é aquela questão, por meio de quem? Isso aí, tem que estar claro também. E a finalidade, né? Qual é o objetivo daquela proposta? No fim vai se tornar em quê? Então isso aqui é importante. 2. Importante também, né? Atenção. Na dissertação, Enem, recorrer a diferentes vozes e autoridades e recorrer a procedimentos de intertextualidade são valorizados. Sim. Esses diferentes vozes são autores, especialistas, que geralmente vão estar nos textos de apoio para você. Certo. Intertextualidade é conversar com outros textos que façam sentido e que tenham relação com o tema que você está trabalhando. Tranquilo? Sim. Então é isso. Revisãozinha básica. Com relação à aula de hoje, oficialmente, estratégias de contextualização. A gente tem 4 pontos importantes para atender quando a gente vai fazer uma contextualização, que é o primeiro parágrafo de introdução. Saber aproximar o leitor, entender o tema e saber apresentá-lo de forma clara e objetiva. O seu ponto de vista, como quem está escrevendo a redação, tem que estar claro. E possuir um repertório de leitura convidativo. Esse repertório de leitura ele é geral. Tudo à nossa volta é passível de leitura. Sim. E quando a gente fala de um repertório cultural, é você trazer outros autores, especialistas, ou você citar filmes, séries, sabe? Essas coisas quando você traz a introdução. Lá é a parte do alfa, resumindo. Entendeu? E isso que nem filme, série, tudo isso entra em repertório de leitura, a sua leitura de mundo, a sua leitura de vida. Tudo isso conta e é sempre bem-vindo para a introdução. Não o texto inteiro como um todo, na verdade, se você conseguir conversar, fazer essas ligações. Né? Então é isso. Como aproximar o leitor? O assunto. O repertório de leitura convidativo, o alfa. Entender o tema e saber apresentar? Assunto. Não, é o tema. É o tema. Tá lá no tema, você lê o texto, pergunta para você mesmo, eu entendi esse tema, o que ele quis dizer com esse tema? Você tem que se fazer essa pergunta quando você ler o tema. Perfeito. E aí, quando estiver claro para você, você vai apresentar. Porque se não está claro para você, como você vai colocar ele de forma clara, entendeu? Isso. Então, possui o ponto de vista claro, que aí tem ligação com isso, né? Você entendeu o tema, então você automaticamente tem o seu ponto de vista sobre aquele tema. E se o tema está claro para você, o seu ponto de vista vai estar claro. Não é muito independente. Exatamente. Extremamente. Não exclui nenhum. Tá, beleza. Só o repertório que eu tenho que eu não traço. Bom, na verdade eu tenho repertório, mas não sei precisar. Questão de prática também. Sim. É prática, logo você consegue. Vai dar bom, vai dar bom. Então aqui, de revisão geral, tem 2 pontos que a gente pode melhorar, né? O seu repertório, No último. seu repertório, que a gente pode melhorar, e os atores que realizam a ação no final, na conclusão. Sim. Ok? Isso aqui eu acredito que para você vai ser simples, depois de hoje ficou claro para você, né? E agora o repertório é isso, questão de você prestar mais atenção à sua voz, ser mais observadora, sabe? Isso vai te ajudar, você observar as coisas para conseguir parar, respirar, pensar e ligar
Alguma coisa que tá à sua volta, no mundo à sua volta, liga isso com o tema que você está trabalhando. Sim. Beleza? Falando nisso de respirar, eu lembrei. Tem um exercício muito bom para você que é meio pilhada. Meio. Dó, né? Tá com dó, meio. Chegar lá na hora da prova e estiver nervosa, faça o exercício de respiração. Ele é muito bom. Você chegar... Na verdade, duas coisas que eu indico, né? Que uma, todos os cursinhos falam, leva uma barra de chocolate e uma garrafinha de água. Sim. A barra de chocolate ela aumenta muito. Você comer uma barrinha, um pedacinho de chocolate, aumenta muito a sua concentração também. É o Vai tempo ajudando, de terminar. Quando eu fiz o vestibular, na época que eu era vestibulando, eu comi eu peguei a barra inteira de chocolate. Eu assim. Aí eu peguei os quadradinhos, quebrei os quadradinhos e eu comia um quadradinho a cada meia hora. Assim. Sério? Ah, tá bom. Ajuda muito. Curti. E aí, com relação à respiração, o que você pode fazer? Tem uma técnica que é muito boa, me ajudou muito quando eu era vestibulando e ajudou os meus alunos do ano passado e ano retrasado também. Ótimo. Que é o quê? Você respirar, inspirar, né, pelo nariz, contando até 10 mentalmente, e soltar devagarinho pela boca, contando até 10. Certo. Entendeu? Esse momento antes da prova, ou quando tiver pilhado Antes, já. durante, depois. Todo mundo, ele vai te ajudar a acalmar, Uhum. entendeu? Então, independente do horário. Tá. Assim, se é antes, se é durante, se é depois, se é nos 3 horários, pode ser, sabe? Dá uma paradinha dessas. Eu mesmo, eu fiz várias vezes ao longo da prova, sabe? Quando eu prestei vestibular. Que aí você inspira contando até 10, solta pela boca contando até 10. Faz isso 3 vezes, entendeu? 3 vezes, às vezes até uma tonturinha de leve, mas você acaba. Nossa, muito pilhada. Isso ajuda muito, pode ter certeza. Tudo bem, eu vou aderir. Mas vamos lá, continuando. Aqui são estratégias de como você pode começar o seu parágrafo de introdução. Sim. A gente tem 3 formas simples para começar o parágrafo de introdução. Aí a primeira, introdução por contextualização. Essa por contextualização nada mais é do que o que a gente aprendeu até agora. A clássica, né? Você vai aproximando o leitor como um funil. Começa de uma forma mais ampla e vai afunilando, trazendo ele para os seus argumentos para dentro do texto. Começa com alfa, assunto, tema, tese. Que é muito boa, por sinal. Introdução por base histórica. Esse eu acho lindo. É O muito problema boa. é ter repertório, assim, pra colocar, né? Dependendo do tema, ou da Dá pra ser prova, algo genérico. dá mesmo. Decorar o... Dependendo do tema, dá para ser algo genérico. Dependendo do tema, é alguma coisa que você vai lembrar da história que você estudou até agora, na escola mesmo. Sim. Ou, dependendo da prova, eles dão algumas coisas de contexto histórico nos próprios textos de apoio que você consegue usar. Eu gosto de ler, geralmente eu faço metade da prova e depois eu faço a redação no meio. Bom de fazer metade da prova é que, algumas questões, de humanas, você já pega alguma coisa. Isso é verdade. Isso já eu adoro fazer isso. Isso eu tenho que concordar. Você já se vira neguinha ali, tá? Sim. Tá bom. Então, introdução por base histórica é isso. Você começa com um fato histórico, alguma coisa que aconteceu no passado e que tenha relação com o seu tema, cita aquele fato histórico e aí traz para os dias atuais. E aí introduz. Aí tem um exemplo, né? No final do século XX, o país passou por um período de grande prosperidade econômica que ficou conhecido como um milagre econômico. Bom, o otimismo gerado por essa conjuntura traduziu-se em uma frase que permanece até hoje na cultura popular. Brasil, país do futuro. Viu? Pegou o... Primeiro ele pegou o fato histórico, depois foi trazendo para os dias atuais. Perfeito. Isso é interessante você fazer. Sempre que você traz um fato histórico, na frase seguinte você contextualiza para os dias atuais. Sim. Senão seu texto vai ficar lá no passado. Pode deixar, não vou fazer. Introdução por flashes. Isso eu acho... Eu gosto muito dessa. Sim. Essa introdução por flashes ela é muito forte. Também acho.
Third Eu party. sou mais eu. Tô de boa. Mais light. Vai que eu erro nas palavras. Eu acho difícil. Aqui, Interpretação errada. na verdade, as palavras que você tem que usar na introdução per flashes é nada mais do que as que estão no tema. Não, estão no tema. E Não, você não vai remete pegar. ao tema. Não. Pode remeter ao tema ou você pode pegar do tema mesmo. Tanto faz, entendeu? Porque igual, a violência na sociedade brasileira, é isso que eu tiros, assaltos, foi. Isso. Remete à violência. Ela pode remeter ao tema, mas você pode tirar do tema também, se você não souber como Violência. fazer. Entendeu? Na per flash, você tem que ter ideia que você vai começar o texto com 3 palavras seguidas de ponto. 3 palavras. Seguidas de ponto. E não podem ser palavras compostas. Substantivos compostos. Tem que ser bem simples. Isso. E ter bastante um certificado, um significado próprio. Tipo, isso seja bem claro. Exato. Viu? Não dá certo, não. Aí é isso, né? No tema violência na sociedade brasileira, pode começar tiros, assaltos, medos. Essas são. Aí você vai contextualizar aquelas palavras que você usou no flash. Sim. É legal essa tradução. Eu também acho legal, mas eu não sei lá. Eu vou fazer alguma com essa. Você vai ser obrigado no exercício. Só. Entendi. Introdução por situação concreta. Consiste em citar um fato concreto para melhor ilustrar a contextualização. Em um tema como a intolerância no mundo contemporâneo, pode ser bastante eficaz começar a introdução falando rapidamente sobre o 11 de setembro ou sobre os casos de homofobia explícitos que têm ocorrido na Rússia. Isso naquela época. Daquela época não tem instante. O ontem. Tipo isso. Só que a questão é isso. Situação concreta é basicamente você pegar um fato concreto, que acontece de fato, uma notícia, entendeu? Eu acho que fica mais fácil o entendimento. Pegar uma notícia e trazer ela para dentro do seu texto, para introduzir o texto. Sim, eu acho que uma notícia eu não utilizei, porque geralmente eu vou colocar ela na minha argumentação. Então se eu colocar ela na introdução, eu já fico sem repertório, porque já é baixo. Então, mas tá aí. Mas é uma possibilidade. Introdução por conceituação. Eu gosto desse também. É bem interessante. Ela é simples de fazer. Geralmente, eu acho que de 10, 9. Definição, tipo, violência. A violência é o ato de... É isso. Por conceituação, você vai pegar uma das palavras-chave do tema e dar a definição daquela palavra, igual o dicionário faz. Aí tem o exemplo, né? Um tema sobre transporte, aí ele fala o transporte por definição, aquilo que garante movimento de deslocamento. E assim por diante. Essa é mais simples, né? Introdução por intertextualidade / interdisciplinaridade. Acho chique. Demais. Então, porque você mostra o repertório cultural. Sim, já aumenta a sua nota. É importante quando você mostra o repertório cultural. Nossa, olha que lindo, gente. Então vamos lá. Consiste nada mais do que a gente conversar 2 textos, né? Intertextualidade, o nome já fala. É você conseguir trazer outras vozes para dentro do seu texto, outros textos. E aí, essa intertextualidade pode se dar de 2 formas. A primeira Aí deu branco agora. Perguntando tudo aqui também. Eu não anotei essa parte. Então, a primeira é por citação direta ou por citação indireta. Lembrei. Só pegar o embalo. Então, a gente tem a primeira, que é a citação direta, que é você pegar o texto, um outro texto de outro autor que faça sentido com o seu tema e citar uma frase daquele texto igualzinho tá lá. Copiar a frase, entendeu? Isso é citação direta. Sim. Só que fica esperto, porque você não vai pegar, dar Ctrl+C, Ctrl+V e já era, senão vai dar plágio. Entendeu? Vai caracterizar plágio. Para você fazer isso, a frase que você copiar, ela tem que vir entre aspas e você precisa citar a referência. Perfeito. De onde você tirou. Ok? E aí, aqui tem o exemplo de citação direta, né?
O grande poeta Camões certa vez disse, aí ele abre as aspas: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Aí ele fecha as aspas. Aí você viu? Ele deu a referência, o grande poeta Camões, e aí ele copiou a frase. E aí ele começou a contextualizar. Aqui é aspas, aspas mesmo, viu? De 2. Eu coloquei de 1 porque aqui é aspas que está dentro da aspas. E a intertextualidade é, por citação indireta, é quando você fala o outro texto com as suas próprias palavras. Assim é melhor. Você não copia, mas você fala com as suas próprias palavras. É uma... Você reescreve, né, por assim dizer, uma transcrição com as suas próprias palavras. E aí você também coloca a citação, a referência do autor. Aí tem um exemplo, hein? O Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa transformou o sertão numa espécie de metáfora do mundo. No meio do sertão que apresentava aridez e pobreza, emergiram turbilhões de conflitos e emoções, ideias e movimentos, como se aquela paleta árida desse conta de expressar todas as grandes questões do mundo. Ele escreveu... Ele fez um resuminho. Porque você já viu o Grande Sertão Veredas do tamanho? Não. É gigante. É a Bíblia. Meu Deus. Mas é isso. Seguimos sem ler o Grande Sertão Veredas. É muito bom. Mas... Eu leio a análise crítica. Eu pego o resumo. O resumo. Leio 20 páginas pra saber como que o autor escreve. Nossa. Talvez eu aconselhe a leitura. Vou pôr na minha listinha de livros pra ler antes de morrer. Antes de morrer. Então é isso. São os 6 tópicos que a gente tem, as 6 formas de fazer uma introdução. Ok? Eu começo com a contextualização, porque ela é mais simples a gente manter dentro de uma receita para depois começar a dar forma. Sim. Que nem esse texto que você fez, que eu te deixei de exercício para casa, que você trouxe para corrigir hoje, e aí você já começou a dar a sua cara para o texto. Começou a ficar mais fluido, sair um pouquinho daquela receita. Entendeu? É isso. Mas primeiro você aprendeu a receita e depois começou a desconstruir, porque aí fica no automático tudo que você aprendeu. Entendeu? Então é mais fácil. Só que, se você achar que alguma dessas outras formas de começar são mais fáceis para você, para dar sua cara, aí você usa, você sabe que é possível. Entendeu? É a partir daqui que você começa a dar sua cara, porque você entra nas sessões de marquinha de autoria e tal, entendeu? Ótimo. Tá claro? Alguma dúvida? Não. Tá. Aí eu tenho uma questão para você. Aqui é um exercício que você vai... Eu passei um tema para cada forma de você começar, né? Cada introdução. Tá vendo? Aí na frente tem a forma que você vai introduzir cada um. Certo. Só que isso aqui é exercício para casa. Ótimo. Ótimo. Esse exercício para casa você vai levar Beleza. para cá. Em compensação. Vai ser um pouquinho mais trash. Olha que eu quero. Tirou. Eu não sei porquê, mas. Então, para hoje, a gente tem esse tema, que é, como eu falei para você, a gente começa a introduzir a questão de fazer em aula as redações juntos, para eu acompanhar, para a partir daí eu lapidar o seu processo de escrita. Essa lapidação acontece no processo, e daqui a pouco você está ali fazendo o texto rapidinho. Entre 20 minutos e 30 minutos você tira mesmo. Ok? Então aí a gente começa